Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar de Sócrates, essa figura que até agora provoca um pouco de polêmica. É uma figura incrível, é considerado o patrono da filosofia e ele nasceu em 469 a.C. e morreu em 399. Ele é considerado o patrono da filosofia porque justamente ele surgiu num momento que a filosofia se desgarra da ciência, né? Aquela preocupação de saber o que é o cosmos, a preocupação com a física, né, com a química, etc., dá lugar a uma preocupação sobre o próprio homem, né? O que é o homem, o que é a virtude, a ética, e Sócrates, então, inaugura esse momento dentro da filosofia. É uma figura emblemática, né? Como ele não deixou nada escrito, o retrato que nós temos dele é o retrato que Platão nos deixou, através dos diálogos. Platão, Xenofonte, o comediógrafo Aristófanes também, e até Aristóteles, né, que foi discípulo de Platão, Platão discípulo de Sócrates. Sócrates não se considerava um professor. Ele dizia que ele não tinha nada para ensinar, né? Mas, no entanto, ele tinha muitos discípulos. A questão é que Sócrates, certa vez, foi consultar o oráculo de Delfos, que vaticinou que ele era o homem mais sábio de todos no mundo. Sócrates ficou curioso para saber por que ele era o homem mais sábio do mundo, e perguntou para várias pessoas, políticos, poetas, artistas, né? O que eles sabiam, porque ele não sabia nada, ele mesmo, Sócrates, não sabia nada. E aí, justamente, o oráculo falou, é o mais sábio do mundo, porque reconhece que nada sabe, enquanto que os outros julgam saber algo que realmente não sabem, né? Então, por isso Sócrates ficou conhecido como o mais sábio do mundo, né? Só que ele não se julgava professor, não cobrava nada pelo que ele fazia, ao contrário dos sofistas, que alguma vez nós vamos ver isso, né? E tinha um método muito próprio de se chegar à verdade, um método de conhecimento. Antes disso, vamos dizer, ele não escreveu nada, ele achava que a escrita congelava a verdade, né? Congelava as ideias em verdades acabadas, prontas. E para ele a verdade e o conhecimento é um processo. Mas ele foi considerado, por uma dessas razões também, por essa razão de não ter escrito nada, ele foi muito comparado a Jesus Cristo. Porque os dois, né, são pessoas que mais influenciaram a humanidade com as suas ideias, mas não escreveram nada. Tiveram discípulos e foram também, vamos dizer, sacrificados pela humanidade, né? Sócrates foi condenado à morte, ele foi obrigado a tomar cicuta. Aliás, ele não foi obrigado porque ele aceitou essa condenação, da mesma forma como Cristo aceitou ser crucificado. Então, são figuras aí, até hoje mesmo, polêmicas. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar do método socrático, que é chamado de maiêutica.
Sócrates era filho de um escultor e de uma parteira. Da parteira, ele pegou a ideia para o seu método, que é o verdadeiro, a maiêutica é o parto das ideias, o parto do conhecimento. O que significa isso? Significa que, como ele dizia, Sócrates, era estéril. Ele não era o pai das ideias, né? Dos seus interlocutores. Ele simplesmente ajudava o nascimento das ideias, o nascimento do conhecimento, né? E como ele fazia isso? Através de diálogo, sempre, né? Por isso que ele até não queria escrever, ele gostava de conversar, né? E nessa conversa, com pessoas de todas as qualidades, né? Tanto pobre quanto rico, podia conversar com o sapateiro, com o general. Ele gostava muito de conversar e de indagar. É através do questionamento que esse método ia se desenvolvendo. Então, mas como se daria isso? Porque o método tem alguns momentos específicos, né? Ele começa primeiro indagando. Então, vamos dizer, se num diálogo de Platão, por exemplo, como Laques, eles querem saber se o tênis, o esporte, mas não é nem o tênis, me desculpem, a esgrima seria propício para a educação de um jovem ateniense, se seria bom ou não seria bom. E em certo momento eles começam a indagar se esse esporte daria coragem para o jovem, seria bom para a educação do jovem. E Sócrates então pergunta o que é coragem, né? Nós estamos falando tanto disso aqui, mas na verdade o que é a coragem? E alguém fala, o homem corajoso é aquele soldado, por exemplo, que não foge à luta. Aí Sócrates, pouco a pouco, ele vai desmanchando isso, ele vai desintegrando essas verdades, porque não são verdades, são opiniões. Na verdade, essas opiniões são consideradas verdade, mas em absoluto não são conhecimento, porque o interlocutor não respondeu o que é a coragem. Falou sobre um homem corajoso, mas isso é uma qualidade, não é essência, né? Não chegamos à virtude. Isso para dar um exemplo, até se chegar à ideia verdadeira, né? Ele ia caminhando primeiro com ironia, o primeiro passo desse método seria uma ironia, em que ele vai indagando e vai descartando essas diferentes opiniões de um e de outro, até que se chegasse a uma verdade, a essência, né? A essência, o conceito. Justamente porque a ideia é chegar no conceito, o conceito é a síntese das qualidades essenciais de um ser ou de uma coisa. Para dar um exemplo, a gente esclarecer melhor. Se eu falo de uma pessoa que ela é brasileira, gorda, alta, americana, loira, eu estou falando de qualidades dessa pessoa, mas qualidades que são passageiras. Elas não são qualidades permanentes de uma pessoa, né? Agora, se eu falo, por exemplo, que essa pessoa é um ser racional,
mortal e é falante, eu estou considerando as qualidades essenciais, né, da pessoa. Aquilo que não... Se essas qualidades forem destruídas, não existirá mais, a pessoa não existirá mais, né? Então, é isso que é o conceito para Sócrates, né? E a ideia dele, toda a trajetória do método, né? Esse método sempre através do diálogo, das perguntas e respostas, é a maêutica. É de se perguntar como seria interessante usar isso hoje, que nós temos verdades cristalizadas, né? Opostas, opiniões, que na verdade são opiniões, não são verdades, né? Mas nós temos essa esse debate inútil, né? De ideias cristalizadas. Como seria bom se chegasse um Sócrates, né? Para clarear um pouco essa situação. E mesmo na educação também, porque o que acontece, na verdade, é que Sócrates ensinava a pensar. Para ele, o conhecimento vai levar à autonomia. Você ser autônomo significa que você não depende da ideia, das ideias, das opiniões das outras pessoas. É isso que é a verdadeira felicidade. Felicidade, para ele, é autonomia. Autonomia da pessoa, pensar por si. Por isso, a famosa frase, conhece-te a ti mesmo. Só que isso não é um estado. Conhecer-se a si mesmo é um processo, né? É um processo móvel, né? É um processo permanente. Você não vai chegar a um momento, a um estado de sabedoria, né? O processo de conhecimento não é um estado que você, pronto, fica sábio ali, conhece e acabou. Não, isso é um processo que vai sem fim. Processo de indagação, né? Porque está ligado ao só sei que nada sei. Porque quanto mais você sabe de alguma coisa, mais te leva a não saber de outra. E assim por diante, esse processo vai. Então, é o que a gente gostaria, né, que acontecesse justamente com o conhecimento, né? A episteme, como os gregos falam, né? A episteme, o conhecimento, é o que te liberta, porque a ignorância é a escravidão. A ignorância leva aos vícios e aos erros. Então, só o conhecimento pode libertar. Eu deixo, então, essa pergunta para vocês. Como Sócrates é atual, como seria interessante usar esse método socrático com os nossos jovens e as nossas crianças, né? Ensinar a pensar, ensinar a ser autônomo, né? E construir o seu próprio conhecimento, tá? Boa tarde, obrigada.